Queridos irmãos, que prazer estar com vocês. Quase que me sentindo junto com vocês presencialmente. E que alegria me veio ao coração, recebendo o convite do pastor Elvis para, se possível, estar aí com vocês, e se não, através dessa possibilidade do vídeo. E meu coração, irmãos, arde de vontade de poder voltar aí, desfrutar com vocês daqueles momentos festivos, gostosos, né? Bastante atividade, comida boa, não é? Cafezinho da Dona Maria, tudo muito bom. E eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus antes de qualquer coisa, que está descrito em Mateus, no capítulo 9, um texto que fala muito ao meu coração. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, versos 35 e 36. E fala de momentos especiais de evangelização, ou seja, fala do coração. Jesus fala de coisas de dentro para fora. A evangelização brotava do coração de Jesus, porque brota do coração de Deus. E eu quero dar uma pincelada rápida em algumas coisas da nossa história, não é? Eu, como pastor na igreja Nova Sião, e ouvindo as histórias da Reinalva, da sua terra, e após ela casar-se com o Valmir, eles então tirarem férias e poderem ir conhecer as terras aí de Baixinha de Fora, do Quererá, enfim. Meus irmãos, aquelas histórias elas eram interessantes, mas eu confesso a vocês, não falavam dentro do meu coração para absolutamente nada em termos de evangelização. Mas Deus, sim, Ele já apreciava essa terra maravilhosa do tabuleiro, e Ele quis descer aí para falar aos corações das pessoas. Então, o Valmir fez uma viagem com a Reinalva de férias, e nessa viagem o Valmir visitou bastante gente. E é interessante que o coração missionário do Valmir e da Reinalva fez com que eles, voltando, dessem relatório do que haviam feito. Se não me equivoco, uma segunda vez foram. E o Valmir disse: pastor, há 19 pessoas que receberam a Jesus, um número aproximado disto, que precisavam ser acompanhadas, mas o ano que vem, de férias, eu estarei lá. E aquela história ficou no meu coração, e eu fui para casa e nas minhas orações agradecendo a Deus pelo privilégio, né, de Deus ter levado o Valmir e a Reinalva para falar do amor de Deus àquele povo, que são vocês. E em meio a essas orações, então, meu coração ele começou a inquietar-se. E eu lembrei desse texto de Marcos 9, quando Jesus, vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, porque ele viu que elas eram ovelhas sem pastor. Então, logo que eu pude, eu chamei o Valmir e fiz as perguntas que gostaria de fazer. E disse: Valmir, eu preciso conhecer esse campo missionário. Eu preciso ir lá ver isso de perto. Porque, na verdade, irmãos, é obrigação do pastor missionário estar no local para testemunhar o que Deus tem feito. Então, conversamos com os líderes da igreja e eles, de excelente boa vontade, todos concordaram: pastor, vá lá ver o que está acontecendo. Então, nós formamos uma caravana, fui comigo, o Gilberto e o Valmir, e nós fomos então no carro, viajamos para Baixinha de Fora, e foram horas de viagem, uma excelente aventura na estrada. Enfim, chegamos aí. E aí naquela chegada nossa surpreendente, a mesa estava posta para nos receber com uma comida bastante exótica e deliciosa. Aí então começamos a visitar as comunidades, os lares, e a cada vez que nós visitávamos, Deus confirmava no coração tudo o que Ele queria fazer.
terminamos aqueles dias de viagem, voltei para São Paulo e de imediato eu reuni a liderança da igreja Nova Sião, a diretoria e os seus líderes, e lhes contei claramente, ponto a ponto, qual foi a minha experiência. E eu disse para eles: Deus nos levou até lá, porque Deus já está lá. E Deus já está fazendo uma obra que, quer nós queiramos fazer ou não, Ele já está fazendo. Mas nós podemos abraçar esta obra que Deus colocou diante de nós. E a igreja toda concordou, Então nós começamos, daí para frente, eu acredito que era por volta do ano 2008, quando as primeiras coisas sobre Baixinho de Fora começaram a chegar até mim. E aí então, em 2009, nós já estávamos com expectativa de enviar alguém que pudesse cuidar do rebanho, um missionário, uma missionária que pudesse discipular, visitar as pessoas, cuidar desse povo de Deus e terminar a obra da evangelização. Me recordo que foi no casamento da Zete, quando nós estávamos aí em viagem, e já existia no coração do seu Adealdo, Dona Maria, o desejo de doar um pedaço da propriedade deles para que nós pudéssemos fazer a igreja. E estávamos aí e não tínhamos ainda um missionário, alguém para estar. E aconteceu um fato bastante interessante, que tinha bastante gente no casamento, então eu e a Elaine ficamos numa pousada em Araci. E naquela pousada eu pude parar para orar. Falei: Deus, o Senhor já tem alguém. Traga esse alguém, Senhor. Deixa claro para mim. Então foi no dia seguinte, quando estávamos lá no tabuleiro, lá na casa do irmão Adealdo. Estávamos ali no meio daquelas festividades, e um dia muito lindo depois do casamento, tudo muito lindo. Então a Márcia me perguntou: pastor, eu precisava falar contigo. Eu disse: pois não, Márcia, vamos falar. E começamos a falar. E a Márcia disse: pastor, eu tenho orado, e Deus tem colocado no meu coração o desejo de vir para esse lugar, para essa terra. Isso não tem saído do meu coração. Ela me disse em outras palavras isto. E naquele mesmo momento eu disse: Márcia, eu tenho orado a Deus, para que Deus trouxesse alguém para falar comigo, que confirmasse a vontade dele. E a partir daí, irmãos, as coisas de Deus foram se confirmando, e os projetos que Deus já tinha no coração, Ele começou então a desenvolver de maneira mais linda ainda. A motivação dos irmãos, a alegria em receber a missionária Márcia, que ficou ali naquela casa, que era a casa esqueci o nome dela, da filha da irmã Maria, e aí, então, ficou ali na casa dela por um tempo, e aí, daí a pouco, nós já estávamos indo e pensando na construção do templo. Deus foi enviando os recursos, nós começamos então a buscar da parte de Deus os recursos para construir aquele salão de cultos, né? E as viagens missionárias eram uma oportunidade que nós tínhamos, tanto de vibrar, estarmos juntos, né, crescermos espiritualmente, como também de levar materiais para a construção, doações. E eu me lembro quando nós pudemos ali fazer aquele piso todos juntos, tinha um pedreiro contratado e o pedreiro não foi, eu não sei porquê, e aí nós começamos ali a fazer as medições e nós por conta própria começamos então a fazer aquele piso. A obra toda já estava desenvolvida, foi tudo muito lindo, tudo através de campanhas, de esforços e esforços maiores da parte de Deus. Eu aprendi muita coisa, irmãos, com vocês. Eu aprendi que, mesmo que nós não quisermos fazer, Deus quer. E que Deus nos dá a oportunidade de sermos usados por Ele. Mas se nós não quisermos, Ele vai usar outra pessoa. Porque os projetos de Deus são eternos e imutáveis. Então é bom quando nós escutamos a voz de Deus e nós damos ouvidos à voz de Deus, porque isso agrada o coração do Senhor, né? E o texto que eu li inicialmente, que fala que Jesus percorria as cidades e povoados, foi o que a missão de Baixinho de Fora começou a fazer. Nos passos de Jesus, percorrer as aldeias, né? As cidades em volta, os povoados de volta. E a cada povoado visitado desde o começo era uma alegria, uma festa muito grande, porque
Deus estava presente conosco. E era como se Deus estivesse indo visitar os povoados. Quando eu olho o texto aqui, vejo Jesus indo e ensinando, diz o texto, nos povoados, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Também os milagres de Deus aconteceram nesta região. Deus é maravilhoso. E interessante que este amor pelas almas perdidas, ele foi passando aos outros corações. Jesus disse que vendo ele as multidões, ele compadeceu-se delas. Compadecer é constranger por dentro, sentir uma dor interna, porque aquela pessoa não tem o pastor que é Jesus, o sumo pastor das nossas almas. E então, esse amor foi contagiando os corações das pessoas. E nós começamos então, com a graça do Senhor, a visitar esses povoados. Irmãos queridos, quanta coisa boa aconteceu ao longo de todos esses anos passados. É bom que nós paremos mesmo para contar as bênçãos do Senhor, porque elas são infindas. Até americanos estiveram aí, não é? Duas caravanas de americanos que estivemos juntos aí, pregando o Evangelho, e eles encantados com a graça do Senhor, o amor do Senhor. O mesmo amor que Deus tem pelas pessoas entrou nos corações de todos. É o amor que nós temos hoje pelo perdido, pelo pecador, que ainda não se arrependeu, nem encontrou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O nosso maior desejo não é que a igreja só cresça, mas que as pessoas conheçam a Jesus e elas tenham uma experiência salvadora com o Senhor Jesus, que o Espírito de Deus possa entrar nos seus corações e fazer uma obra transformadora em suas vidas. Nós precisamos, como Jesus, prosseguir percorrendo os povoados, as vilas, porque as pessoas estão sem Jesus. E mais do que isto, elas estão perdidas como ovelhas sem pastor, sem rumo. O diabo, o nosso adversário, anda enganando muitas pessoas. Pessoas que vivem tristes, instrumentos das mãos do inimigo, como bola que é jogada para um lado e para o outro. As suas emoções sempre em crise, porque estão sem Jesus. Que bom, que maravilha que chegou a Embaixada de Fora, uma agência do Reino de Deus, e nós começamos a ver que a referência passou a ser a igreja, a referência passou a ser a missionária, a referência passou a ser o missionário, a referência passou a ser a presença de Deus aí no local. Eu me recordo de uma das vezes que nós chegamos e sem chuvas, a tempo, e as plantações dos animais sofrendo, e quando nós chegamos, naquela semana Deus mandou chuva, e aquilo abriu portas para a pregação do Evangelho, e as pessoas creram que Deus estava ali, e estava conosco ali. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por vocês. Hoje vocês são uma semente bem plantada, são o fruto que Deus deu nesta região. Hoje vocês já cresceram, estão dando frutos, produzindo outros frutos, e frutos que permanecem para a glória do nome do Senhor. A minha oração, meus queridos, é que vocês não percam o referencial da obra missionária. Vocês nasceram de missões, vocês são missionários. Vocês não foram evangelizados para ficarem escondidos dentro dos templos de 4 paredes, escondidos dentro de si. Vocês nasceram para fazer outras pessoas nascerem em Jesus, para estenderem as mãos sobre outras pessoas da mesma maneira. Sabe que nesses termos eu quero usar uma comparação aqui, né? Que para a evangelização. A evangelização é obra de dar-se de si, completamente. Se nós pegarmos uma esponja e encharcarmos essa esponja de água, você espreme a esponja. E por mais que você esprema a esponja, ela continua molhada, úmida. Esta é uma maneira. Tem gente que não consegue dar completamente de si, precisa da ação do Espírito de Deus para que ela possa fazer isto. Um segundo exemplo é a pedra. A pedra, se nós quisermos tirar alguma coisa da pedra, ela vai estilhaçar para todo lado. Ela não consegue dar-se sem que ela despedace e às vezes fira pessoas. Mas o favo de mel dá um exemplo bastante claro. Porque o favo de mel, ele é todo aproveitável. Quando você pega um favo
Se você extrair somente o mel, você come o mel. Mas a cera, o favo, é aproveitável pela ciência, sabendo fazer um bom manuseio. E mesmo comendo o favo, ele é saudável. Nós precisamos, como Jesus, ser dóceis, doces como um bom favo de mel. E plenamente aproveitáveis. Nada de nós se joga fora. Se você tem encolhido a mão, tem fugido um pouco do trabalho, talvez você esteja sendo arredio. Você não seja como uma pedra que estilhaça e machuca pessoas. Também não como uma esponja que retém e não solta totalmente o que Deus deu, mas como um bom favo de mel que nutre, que abençoa, que alimenta. Assim é Jesus. Jesus é o doce da nossa vida. Que a sua vida seja sempre adoçada pela ação e o poder do Espírito Santo de Deus. E que as pessoas que estão à volta experimentem desse doce saboroso de Jesus que está em você. Deus os abençoe nesse aniversário. Desfrutem desta época tão gostosa e continuem prosperando para a glória do nome do nosso Deus, porque Ele os ama. Muito antes de nós termos ido aí, o Senhor Jesus foi. E Ele os amou. Ele marcou este lugar. Por isso nós chegamos depois. Mas, sobretudo, quem foi primeiro foi Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amamos vocês, irmãos. Um beijo a todos vocês. E, quem sabe, em breve possamos estar juntos desfrutando desse ambiente aí tão lindo de evangelização e de comunhão. Paz a todos. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz. E tudo quanto tens, tenha paz. Amém.